Ora, muito boa noite. Em primeiro lugar, dizer que é um grande prazer estar aqui. E é um grande prazer porque há, se calhar, um pouco mais de 40 anos, ali numa casa, ao pé da Porta do Sol, quando eu vinha à rua, conta-me a minha avó que eu apontava para a lua e perguntava o que era aquela bola que estava no céu. E essa pergunta, na verdade, nunca me saiu da cabeça. Eu sempre fiquei muito curioso, quando era criança, sobre o que eram os astros que vemos no céu à noite. E esse bichinho de tentar perceber o que é que nós vemos então no céu, o que é que existe à nossa volta, foi crescendo. E aos poucos eu fui começando a dizer que queria ser astrónomo, também conhecido por lunático. Ora bem, obviamente que, reparem, uma criança no interior de Portugal, e na altura o interior de Portugal era muito mais longe de Lisboa e do Porto do que é hoje, muita gente dizia, tem que ir para a NASA, ou enfim, é mais vale fazer outra coisa mais terrena, porque se calhar, enfim, vai ser muito difícil ser essas coisas dos astrónomos ou lunáticos. Mas eu fui insistindo, porque, enfim, sou casmurro, há quem diga, e fui perseguindo este sonho. Obviamente com uma grande ajuda da família, dos amigos, fui continuando a alimentar a ideia de que podia ser astrónomo aqui em Portugal, e aos poucos, enfim, a minha pergunta naturalmente deixou de ser o que é a Lua, e começou a ser mais uma pergunta um bocadinho mais profunda, à medida que fui fazendo os meus estudos na faculdade. Eu queria saber se estávamos sós no universo ou não. Ou seja, se quando olhamos para o céu, será que há lá outras terras que nós não estamos a ver, outros planetas parecidos, mais ou menos parecidos com a nossa Terra, e que nos possam um dia indicar que se calhar nós não estamos sozinhos no universo, que há outros sítios por esse universo fora onde a vida se possa ter desenvolvido. E, enfim, fiz os meus estudos, fiz o meu doutoramento justamente a tentar responder a esta pergunta, mas talvez, andando um bocadinho para trás, nós podemos tentar perceber será que existem ou não, ou será que é provável que existam outras terras por esse universo fora ou não? E se olharmos para o nosso próprio sistema solar, nós aprendemos na escola que o sistema solar tem o Sol e tem 8 planetas à sua volta. Tem 8 planetas, 4 dos quais são feitos de rocha, de pedra, são duros, se quisermos, como a nossa Terra, que são Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. E depois tem 4 outros planetas que são gigantes, maioritariamente gigantes gasosos, que são Júpiter, Saturno, Urano e Neptuno. São bastante maiores do que os planetas terrestres. Júpiter, por exemplo, só para terem uma ideia, tem cerca de 300 vezes mais massa do que a nossa Terra, e dentro dele caberiam mais de 1000 terras. Nós conseguimos pôr mais de 1000 terras dentro daquela bola ali que é Júpiter. Ora bem, mas isto é o que nós temos no nosso sistema solar, e como diz o próprio nome, sistema solar quer dizer que andam à volta do Sol. E o Sol é uma estrela. Então, quando nós vamos à noite e olhamos para o céu, se estivermos sobretudo num sítio escuro, nós vemos milhares de estrelas. Só a olho nu, nós conseguimos ver cerca de 6.000 estrelas no nosso céu. Mas se os nossos olhos fossem muito grandes, ou se tivéssemos uns olhos muito mais sensíveis à luz, nós conseguíamos ver muito mais estrelas. Só para terem uma ideia, apenas na nossa galáxia existem cerca de 100.000 milhões de estrelas. São mais do que 10 estrelas por cada pessoa que existe na Terra. E, portanto, nós podemos começar-nos a perguntar, quer dizer, há tanta estrela por esse universo fora, será que nenhuma outra tem também o seu cortejo de planetas à volta? Será que os conseguimos até encontrar? E foi, de facto, difícil, mas em 1995 foi um ano muito, muito importante em toda esta procura, em toda esta busca, porque foi em 1995 que houve uma equipe que conseguiu finalmente provar que pelo menos uma outra estrela que nós vemos no céu, na verdade uma estrela até razoavelmente brilhante, que se vê aí no céu noturno, tinha um planeta à volta. Não era um planeta qualquer, não era um planeta como a Terra, era um planeta bastante estranho, porque era um planeta do tamanho de Júpiter, um planeta gigantesco, mas que estava muito pertinho da sua estrela. Tão pertinho que a temperatura deste planeta era de mais de 1000 graus. Entretanto, foram descobertos outros, por exemplo, ainda há relativamente pouco tempo, descobriu-se um parecido com este, enfim, chamaram-se de Júpiteres quentes, porque é um planeta parecido com Júpiter, mas que está muito pertinho da sua estrela. Descobriu-se um destes que é tão quente, que na sua atmosfera tem ferro a evaporar. Portanto, imaginem a temperatura de que estamos a falar. Ora, mas os astrónomos são pacientes e são persistentes,
continuaram a lutar para encontrar mais e mais, e hoje já descobriram mais de 3.000 planetas a orbitar outras estrelas. E descobriram planetas de muitos tipos diferentes. Alguns são como Júpiter, planetas que são feitos de gás, sobretudo, mas alguns, aliás, a maioria, são planetas feitos de rocha como a nossa Terra. Não sabemos muito sobre eles ainda. Sabemos algumas coisas, sabemos que são o seu tamanho, sabemos, para alguns casos, qual é a sua massa, qual é mais ou menos a sua composição química, mas ainda não há muito que se consiga saber sobre estes planetas. Mas há uma coisa que nós já sabemos, é que a maioria das estrelas que nós vemos no céu tem planetas à sua volta. E, portanto, aquela primeira pergunta que eu coloquei, será que estamos sós no universo, começou, de alguma forma, a ter uma resposta. Nós hoje já sabemos que quando olhamos para o céu, aquelas estrelinhas que nós vemos, a maioria delas tem planetas que andam à sua volta. Não estou aqui a falar de planetas que tenham vida, que tenham oceanos, não estamos a falar disso, nós não sabemos ainda. Mas sabemos que eles estão lá. Portanto, o próximo passo é tentar descobrir exatamente como é que eles são. E alguns casos são muito interessantes. Por exemplo, este aqui eu mostro aqui uma imagem artística, nós não conseguimos tirar fotografias como esta, mas este é um planeta que anda à volta de uma estrela que se chama LHS 1140. Isto é porque os astrónomos gostam de pôr nomes complicados às coisas só para parecer que são inteligentes. Mas pronto, adiante. Mas esta estrela tem este nome esquisito, mas tem um planeta, aliás, tem 2 planetas à sua volta. Um deles é um planeta também rochoso, como a nossa Terra, e que tem mais ou menos a temperatura que nós esperamos para um planeta que possa ter água. Foi uma das primeiras descobertas de planetas deste género. Não sabemos como é que ele é, não sabemos se tem água ou não tem, mas pode ser que tenha. E o importante aqui, ou uma das coisas importantes aqui, é que este planeta foi descoberto também com auxílio da equipe portuguesa. Ou seja, não é preciso ir para a NASA, como há uns bons anos atrás eu ouvia. Aqui em Portugal nós podemos participar nesta conquista. E a verdade é que nós, não sei se vocês estão mais ou menos atentos aos jornais, mas de vez em quando há descobertas que são anunciadas também nos jornais, na televisão, em que portugueses participam na descoberta de outros mundos. E isto é muito importante porque é uma mensagem muito importante para mim transmitir. Ou seja, a mensagem de que em Portugal se pode fazer ciência ao mais alto nível, que somos capazes de estar na crista da onda da ciência mundial e que em Portugal também se anda à procura ativamente de encontrar outros mundos por esse universo fora. Portanto, todos os jovens que me estejam a ouvir, e se quiserem sonhar em ser astrónomos, podem certamente ser astrónomos em Portugal. Ora bem, e como eu disse, nós estamos à procura cada vez mais de planetas mais parecidos com a nossa Terra, e já descobrimos, como eu disse, muita coisa, mas nós queremos descobrir mais. E queremos descobrir mais e isso implica o desenvolvimento de novas tecnologias. E é importante também aí perceber que Portugal está a fazer um grande esforço e está a ter um papel importante. Por exemplo, muito recentemente ficou pronto, está na verdade neste momento, estão uns colegas meus lá no Chile, no observatório, a dar os retoques finais, mas ficou pronto um aparelho, nós chamamos um instrumento, enfim, não interessa muito os detalhes, que vai permitir encontrar planetas parecidos com a Terra a orbitar outras estrelas, parecidas com o nosso Sol. Talvez pela primeira vez nós vamos ser capazes de o encontrar. Esse aparelho chama-se Expresso, tem um nome que nos diz muito aos portugueses, que gostam muito de café, mas mostra no fundo como Portugal está nesta conquista. Este aparelho está instalado num conjunto de 4 telescópios que existem no Chile, que são propriedade do chamado Observatório Europeu do Sul. É um consórcio internacional do qual Portugal faz parte e que explora os maiores telescópios que existem no mundo. E, portanto, os portugueses têm acesso a estes telescópios e podem fazer a melhor ciência com eles. E, portanto, o Expresso é apenas um exemplo que vai começar agora. Eu espero que vocês estejam muito atentos porque talvez nos próximos meses haja descobertas. Okay? Não vou desvendar mais, mas estejam atentos. Mas nós estamos a olhar mais para a frente também. E estamos já a preparar, por exemplo, uma participação naquilo que vai ser o maior telescópio do mundo daqui a 10 anos. É um outro telescópio que está neste momento a ser construído, que se chama Extremely Large Telescope, ou em português, o telescópio extremamente grande. Enfim, é um nome um pouco romântico, mas é o nome que lhe deram. E nós estamos justamente a construir
aparelhos para esse telescópio que nos vão permitir não apenas descobrir esses planetas, mas estudar a sua atmosfera. Estudar a sua atmosfera e tentar perceber se na atmosfera desses planetas longínquos que nós vemos, se existem ou não os traços, a assinatura da existência de elementos que nos possam indicar que existe vida ou não nesses planetas. E, portanto, isto é uma conquista que está a ser feita gradualmente, passo a passo, como toda a ciência que se faz lentamente, mas com muito empenho, e que nos está a permitir caminhar nesse sentido de encontrar outras terras. Ora, é muito importante também percebermos que isto é feito, não é por extraterrestres, é feito por astrónomos. Os astrónomos são pessoas como todos nós, como todos vocês. Aqui uma imagem apenas de uma parte da equipe que nós temos no Instituto de Astrofísica, que tem uma equipe muito multicultural, pessoas de vários países, desde a Arménia, passando por vários países europeus, o Irão. Enfim, temos cientistas de todo o mundo a trabalhar em conjunto, a ciência não tem fronteiras, e estamos a tentar justamente encontrar esses outros mundos no universo. E reparem que a única coisa que move estes cientistas é a curiosidade e a vontade de descobrir que não estamos sozinhos, a vontade de dar novo conhecimento à nossa humanidade. E, portanto, aos poucos, eu acho que a pergunta que eu coloquei inicialmente, será que estamos sós no universo, mudou. E agora a pergunta já não é essa, é quando é que nós vamos encontrar uma outra Terra? Um outro planeta azul, ou vermelho, ou verde, enfim, depende das cores clubísticas de cada um, mas um planeta onde possa existir realmente vida e onde possamos finalmente responder a essa grande pergunta da humanidade. Será que estamos ou não sozinhos no universo? Muito obrigado.